Então, hoje nós vamos falar sobre o toque, sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Muita gente, fala assim, Cleide, eu tenho algumas manias, será que isso é toque? Eu sou muito organizada, eu gosto das minhas coisas tudo organizada, eu gosto da minha casa muito limpa, será que eu tenho toque? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí, tá? Agora eu vou falar para vocês dos tipos de toque. Pode ser que uma pessoa tenha um tipo que é muito difícil, geralmente ela tem mais de um, e isso pode mudar ao longo da vida. Tem época que ela tá mais com um tipo de toque, tá? Tem época que ela muda para outro tipo. Isso é bem característico. Então existe o toque de contaminação, esse medo de ser contaminado por germes, por alguma doença. Então, esse toque leva a pessoa a preocupar demais com a limpeza, com a higiene. Então, ela vai estar sempre higienizando, sempre com medo de se contaminar, de comer uma coisa contaminada, de algum germe, alguma sujeira, contaminar e levar ela a um adoecimento. Então leva ela a essa preocupação e esses rituais de lavagem, esses rituais de higienização excessiva, tá? Então pode acontecer isso. Temos também o toque que eu já falei para vocês, que é o toque de conferência, que é quando a pessoa tem essa necessidade de checar, de conferir se ela fechou o gás, se ela desligou a energia, se ela fechou a janela, o portão, se ela deu alarme no carro. Então esse daí é o de conferência, a pessoa que está sempre preocupada, se alguma coisa que ela fez corretamente. E aí ela tem essa necessidade de conferir várias vezes e ela não se dá por satisfeita, tá? Nós temos também toques com simetria, com organização, A parte de simetria são aquelas pessoas que geralmente não conseguem ver alguma coisa assim torta. Tem que estar tudo certinho para ele. O quadro na parede tem que estar ajustado. Os lápis tem que estar tudo organizado. As cores, tem que estar sequenciais, tudo para ele tem que estar simétrico. Eu tinha uma paciente, que quando eu comecei a trabalhar com ela, a gente trabalha com uma técnica chamada exposição, prevenção de resposta, tá? Que é o EPR. Então, no caso dela, ela tinha vários tipos de toque, um deles era esse de simetria. Aí quando a gente começou a trabalhar essa exposição, o que é exposição? Você vai expor a pessoa àquele evento que gera um incômodo para que ela possa prevenir aquela resposta, ela se habituar àquilo ali e não ter que consertar. Então quando ela chegava no consultório, aí que ela sentava na mesa, eu já deixava os livros assim, tudo virado de lado, outro para o outro, E aí ela tinha até que respirar para ela não arrumar os meus livros, não colocar os livros na ordem, Mas eu fazia isso justamente para ela exercitar essa prevenção de resposta, ela está exposta ao estímulo e ela não executar aquela mania que ela tinha de organizar, que era excessiva, que era do toque. Então, essa questão da simetria é muito comum, As pessoas que gostam de colocar as coisas numa ordem certa, de um jeito certo, na mesma posição, não pode estar fora, tem que estar milimetricamente correto, Todos os milímetros tem que estar certinho ali. Então é muito importante para a pessoa isso. E existe um sofrimento, tá, gente? Não é só, como eu disse, organizar porque você acha bonitinho, porque você gosta que fica organizado. Existe um sofrimento em aquilo não estar do jeito que a pessoa quer, que ela gosta ali de estar organizado. Também, gente, existem, que a gente fala de pensamentos supersticiosos, obsessões supersticiosas,
pessoas que às vezes não, tipo aquelas superstições do gato preto, de passar debaixo da escada, né? Tipo aquilo, mas só que é uma coisa bem excessiva, em que gera um desconforto muito grande nessa pessoa. E aí ela tem algumas questões assim, né? Que se ela pisar na linha, por exemplo, alguém da casa dela vai morrer, né? Alguém que ela gosta muito vai sofrer um acidente, então ela não pode pisar na linha. É uma superstição, é como se fosse um pensamento mágico, né? Que o pensamento dela fosse se tornar realidade se ela fizer isso ou aquilo, né? Se ela se deparar com tal coisa. Eu tive uma paciente uma época que tudo dela tinha que ser par. Então, se ela fosse ao mercado, ela tinha que comprar, por exemplo, 2 cenouras ou 4 cenouras. Ela não podia trazer 3 cenouras, né? Todas as coisas que ela comprava, né, tinha que ser tudo sempre número par. Se fosse número ímpar, poderia acontecer algo de errado com ela ou algo com a família dela, né? Então, existe essa questão do toque com pensamentos mágicos, pensamentos supersticiosos, com esse contexto. Existe também, gente, a pessoa que pode ter um toque relacionado a pensamentos que a gente chama de pensamentos impróprios, que seria, por exemplo, as obsessões deles estão ligadas a sexo, né, a pensamentos de tabu, com questões religiosas. Então, assim, o toque é uma doença que causa muito sofrimento, tá? Para as pessoas. E muitas pessoas, elas, né, como eu falei, são incapacitadas até de progredir na vida por causa do toque. Elas ficam paralisadas, né, diante disso tudo que eu tô falando com vocês, né? E os rituais, eles servem para quê, esses rituais? Os rituais, a pessoa ela tem a ideia que ele vai dar esse alívio, essa sensação, né? Por exemplo, tem alguns rituais do tipo assim, na hora que eu vou apagar a luz, eu tenho que apagar 3 vezes. Eu vou bater ali, 1, 2, 3, para eu ter certeza que eu apaguei. Só que a pessoa volta para onde que ela estava, daí a pouco ela tem de novo aquela obsessão. Então o ritual que a pessoa faz, bater 3 vezes, contar até não sei quanto, pular, né, o quadradinho, não pisar na linha, são rituais, mas que muitas vezes não vão resolver a situação. Ela vai continuar tendo essas obsessões. Geralmente, as pessoas que têm toque, elas têm crenças exageradas, né? E crenças muito rígidas, na verdade, sobre responsabilidade. É uma responsabilidade exagerada. Por isso que eu disse para vocês que muitas vezes ele vai conferir várias vezes as coisas, porque ele se sente responsável se aquilo ali não estiver, né, fechado adequadamente, se aquilo não tiver sido desligado, ele vai sentir aquela culpa, tá? Tem pessoas que têm, por exemplo, uma dificuldade, né, uma crença de que tudo que ela pensa acontece. Então ela não consegue separar pensamento de ação, tá? Então o pensamento dela está relacionado ao agir. É o que eu falei de pensamento mágico. O que ela pensa, ela acha que realmente vai acontecer, tá? E aí, gente, tem uma outra coisa muito importante da gente observar, que as pessoas, né, com toque, elas costumam, que eu falei no início, levar a família a uma acomodação. A família acaba entrando nesses rituais. Então, por exemplo, tem famílias que tem uma pessoa que tem toque de limpeza. Então, todo mundo, quando chega em casa, tem que fazer todo um ritual de higienização. Não entra em casa sem fazer esse ritual de higienização, que, como eu falei, para o nosso contexto hoje, a gente até tem que, né, entender que isso seja necessário nesse momento de tudo que nós estamos vivendo aí do Covid, né? Mas com toque, quando é uma doença, existe um exagero nisso. Por exemplo, tem famílias que todo mundo, ao entrar no banheiro, precisa higienizar o banheiro todo, o vaso sanitário, com álcool gel, né, com outras coisas. Isso antes da pandemia, tá, né, independente de pandemia. A pessoa, né, ela só
todo mundo da casa que entrou no banheiro, o banheiro tem que ser todo higienizado. Não pode ser usado por outra pessoa sem ser todo higienizado. Então a gente vai vendo, né, igual essa questão de organização, de simetria, que muitas vezes a família ela é obrigada a se adaptar e ela acaba fazendo aquilo para poder, né, não ter briga, e isso é um dos fatores que atrapalham muitas vezes o tratamento, porque todo mundo da casa faz, então aquilo passa a ser algo cultural, algo da família, né? Então não passa a ser uma doença. Porém, quem não tem o toque faz aquilo, mas para ele não faz tanta diferença. Agora, para quem tem o toque, aquilo gera as obsessões, aqueles pensamentos que eu falei repetitivos. Tem gente, por exemplo, que tem uma questão com cores também, um toque que ele precisa estar sempre com a mesma cor, né? Que aquela cor, se ele não vestir aquela cor, alguma coisa vai dar errado, né? Alguma coisa vai falhar na vida dele. Como, por exemplo, né, o Roberto Carlos, né, ele tem toque com essa questão de superstição, né? Esse da roupa, da cor, entra na questão de superstição, né? Ele veste sempre roupas claras, né? Se não me engano é branco, azul, clarinho, porque ele tem esse toque de superstição com relação à cor, né? Tem pessoas que têm o toque supersticioso e que ela tem que fazer orações, aí ela tem que repetir várias vezes a mesma oração, ou ela tem que se benzer várias vezes diante de alguma coisa quando vem o pensamento. Tem gente que tem também o toque de repetir números, né? Tem que contar os números. Então, os rituais são diversos. E nem sempre eles fazem sentido, tá? Igual, por exemplo, esse da contaminação, faz sentido a pessoa ir lá e lavar a mão, porque ela tá querendo lavar ali da contaminação. Mas existem alguns toques que não fazem sentido, que não tem nada a ver o ritual, né? Não é o toque, o ritual com a obsessão, tá? Por exemplo, tem rituais que são mentais. Como que são esses rituais mentais? Eu já tive casos de uma paciente que ela tinha o toque com essa questão de agressividade, de violência. Então ela tinha pensamentos em que ela ia agredir alguém, que ela ia bater em alguém, que ela ia matar alguém, ou autoagressão também. E aí o que ela fazia? Ela ficava passando a cena na cabeça dela várias vezes para ela conferir mentalmente se ela realmente não tinha agredido aquela pessoa. E aí, quando ela dirigia, às vezes ela passava por um determinado lugar, né? E esse lugar ela pensava que se ela poderia ter atropelado alguém que estava passando ali na rua. Aí ela voltava à cena e ficava revendo aquela cena várias vezes para ver se ela realmente não teria atropelado alguém naquele lugar. Entendem? Então a compulsão que a gente fala, compulsão mental, é isso, a pessoa ficar checando mentalmente aquela determinada coisa que ele está tendo uma obsessão de que ele fez errado ou não, né?